Olá pessoal, no Insight de hoje eu falo para você que vive esse dilema, sabe? Na verdade é um tema bastante delicado e muitas vezes doloroso, né? A culpa e a autocondenação por amar outra pessoa. Você está passando por isso? Já passou por isso? Você sente que amar alguém vai sentir-se culpado ou culpada ou até mesmo se condenar por isso? Então eu vou te dizer 5 coisas que podem estar aprisionando você nessa falsa realidade de culpa e de autocondenação. Vou te falar também 3 coisas que podem acontecer se você não tratar isso agora na sua vida. Mas vou lhe entregar também 5 coisas que você deve fazer para resolver essa situação e passar a viver uma nova realidade de amor e também de aceitação. As 5 coisas que podem estar aprisionando você nessa realidade de culpa e autocondenação, a primeira delas é crenças limitantes sobre o amor. Acreditar que o amor deve seguir certas regras rígidas, né? Isso pode sim gerar sentimentos de culpa quando essas regras são quebradas, entende? Muitas vezes existem alguns traumas, bloqueios e alguns paradigmas reconhecidos por você, mas lhe falta coragem, né? E conhecimento para decidir e assumir, libertar-se daquilo que te sufoca, não é mesmo? Muitas das principais limitações sobre o amor é de ordem de padrões sociais, coletivos, pessoais, mas principalmente pela forte influência dos padrões familiares e religiosos, que mantêm as pessoas na culpa, no medo, na insegurança e na condenação. Outro fator é o medo do julgamento dos outros. Então, o medo de ser julgado por amigos, familiares ou pela sociedade pode sim levar à autocondenação e à culpa. E esse fator ele está ligado a todos os padrões limitadores da mente mencionados antes. Querer agradar a todos é se autodesagradar. Querer fazer todas as coisas para agradar as pessoas é se autodesagradar. Não revelar a verdade para não magoar ninguém é se automagoar. Então essa falsa, né, essa falta de verdade, ela não liberta. Ela apenas culpa, condena e aprisiona, percebe? Então, por pensar em não trair a confiança das pessoas, é a própria autotraição consigo mesmo. Isso porque a lealdade não está em fazer o que o outro quer ou espera que você faça para agradar ou suprir as expectativas deles, mas que seja autêntico, que seja genuíno pela verdade que te liberta para seguir o seu próprio caminho sem condicionamentos e nem situações adaptativas para caber na vida de alguém ou na vida do outro, entende? Isso também é negar a falsidade, né? Que é o próprio adultério. É negar o erro que é o próprio pecado em sua origem real, do significado da palavra origem. Então devemos lembrar que não existe verdadeiro amor na falta de coragem, na zona de conforto. O verdadeiro amor, ele é livre, e por isso ele é corajoso por não ter nada a esconder. Isso não é uma questão de consciência atormentada pela culpa, o medo, a insegurança e a condenação. Não, mas é uma questão de sentimento, de emoção e reconhecimento da verdade. Então, no amor verdadeiro não existe certo ou errado, mas estar com uma pessoa por gratidão, ou por manter a sua palavra, ou por ética, ou por moral, ou por bons costumes, ou por interesse, ou por luxo, ou por conveniências, ou por consideração do tempo de relacionamento juntos, história de filhos ou de gratidão, isso não justifica um sacrifício escondido pelo falso senso que diz que a vida é assim mesmo. Então, aceitar a realidade não é se esconder por trás de uma falsa felicidade apenas porque esconder a verdade é mais cômodo e menos desafiador, entende? A pergunta é: o quanto vale a sua verdadeira liberdade e o quanto você quer
a sua própria realidade. Outro aspecto é a baixa autoestima. Então, não acreditar que você merece ser amado ou amada, isso pode sim fazer com que você se sinta culpado por amar e ser amado. E este aspecto de não aceitar que você merece ser amado ou amada de verdade é a própria culpa, né? Que chegou por meio de todas essas identificações com a sua história, com as coisas finitas, com a crença que o amor verdadeiro não existe. Então, mais uma vez, as crenças limitam sobre conceitos e pré-conceitos, né, estabelecidos pela sociedade, dessa mentalidade coletiva, familiar e religiosa que impõe esses padrões limitantes. Então, muitas pessoas desistiram do verdadeiro amor porque acreditam que realmente ele não existe, né? O que faz as pessoas aceitarem qualquer realidade nesse universo amoroso. E por isso tenta sobreviver se adaptando e concordando, né, com essa realidade, com qualquer relacionamento que julga, já antes de começar, ser pecador, ser imperfeito e de não existir o verdadeiro amor, mesmo antes de começar. Então, quase sempre no relacionamento amoroso, ele se inicia com a ideia de que fazemos, não sobre o relacionamento, mas sobre a outra pessoa e sobre as expectativas que nós criamos em poder de transformar, mudar e adaptar essa pessoa de acordo com os nossos desejos e interesses, né? Os nossos sonhos, com a nossa completude, enfim. Isso é um equívoco. É viver uma mentira fantasiada de verdade. Porque, na verdade, quase sempre as coisas finitas é o que separa, né? É o que se espera de um laço amoroso, as coisas materiais, as paixões físicas, a proteção, o apoio emocional e financeiro, essas coisas. Então, essa visão limitada, cheia de ego e vaidade, é a personalização da dualidade também no amor, percebe? O outro aspecto é o passado não resolvido. Então, experiências amorosas anteriores mal resolvidas pode sim influenciar a maneira como você se sente em amar novamente. Então, normalmente, uma mente atormentada e que desacredita no amor verdadeiro, que é repleta de culpa, condenação, preconceitos, medo, insegurança, magoada, ressentida e materialista, ela destrói a chance de atrair relacionamentos diferentes do que sempre encontrou, entende? Isso tem a ver diretamente com a verdade do seu próprio universo interno. No conflito interno é o outro problema, sentir-se dividido entre o que você sente e o que você acha que deveria sentir. Isso sim pode causar culpa e autocondenação. Então, essa é a verdade mais dura das pessoas aceitarem. O que você acha tem a ver com as identificações e os padrões mentais limitantes e equivocados da realidade. Então, devemos entender que a separação entre humano e divino está em todos os campos da existência, na mentalidade comum e limitada por essa tridimensionalidade temporal infinita que a gente fala. Então, essa separação diz que existe dois mundos, que é a dualidade. Ela acredita que existe o mundo humano e o mundo divino, que existe o mundo material e espiritual. Acredita que existe o mundo das mulheres e o mundo dos homens, o que é um grande equívoco da humanidade. Então, não existe esse estado de separação. O que existe é macho e fêmea, assim como em toda a criação. Simples assim. Esta é a realidade física, material e finita, né? Que é movida, alimentada e motivada por algo muito maior que nós mesmos, que é o campo da espiritualidade, que ressalta mais uma vez a nossa verdadeira natureza. Então, veja bem, sendo espírito, essência divina, vivendo uma experiência humana, somos seres divinos, né? E a nossa existência é voltar à nossa origem pelo despertar da consciência infinita. Então, imagine por um momento a realidade como ela é, e não como acreditamos ser com o nosso senso de separação entre humano e divino. Então, perceber que o espírito, né, ele não tem sexo, ele não tem vaidade, ele não cria expectativas, né? Nesse estado não existe espaço para identificações finitas da história, ilusória pela visão material do ego, da vaidade, do tridimensional, né, do amor condicionado. Não existe isso.